Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Segundo ele é o sacerdócio real e eterno da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior trouxe pão e vinho, porque não se achou outro maior, a semente de Abraão. Em Cristo somos feitos da descendência de Abraão. Ele é a primícia de toda a criação e ressurreição, o unigênito do Pai, o elo da perfeição, o sacrifício perfeito e agradável às narinas do nosso Senhor, aquele que nos ensina a não ser somente o sacrifício, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Mas as obras também são imputadas como justiça, para que, através daquele que produz em nós as obras, somos seus imitadores, porque todos estão a produzir algo e são, segundo as próprias atitudes. Aquele que produz por si mesmo está sendo sempre penalizado, está sob maldição, porque não se consegue produzir os bons frutos. Aqueles que perseveram como ramos da videira verdadeira produzem os bons frutos, e isto lhe é imputado como justiça. Aqueles que comerão dos seus frutos, do qual Salmos 23 os frutos daqueles que perseveram semeando com lágrimas, aonde o Senhor é o nosso pastor. Ali naquele lugar celestial, nada nos faltará. Ele nos supre todas as necessidades, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, pelo que ali não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá impuros e nem tampouco injustiça. Ali somente justiça daqueles que perseveraram segundo o único Tzadik, o justo, aonde pela fé e segundo as obras que ele produz em nós, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Aleluia. A ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre, aquele que tudo opera e executa, aquele que está a purificar o templo, retirando toda heresia, destruindo toda fortaleza, todo principado, todo potestade, está aplanando os caminhos para a sua vinda, está unindo o povo numa só fé, no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aonde aqueles que estiverem com o coração limpo, do qual a purificação por meio da palavra, que é viva e eficaz, é do interior para fora, são os limpos de coração, verão a Deus através do casamento nas regiões celestiais. O noivo nos conduz ao marido espiritual, a coroa da mulher virtuosa, que será coroa para o seu esposo com o corpo glorificado, aonde ali regozijarão com júbilo, declarando aquele que é santo: digno é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos concede a paz que excede todo o entendimento, guardando mente e coração em Cristo, e os rins sendo aperfeiçoado constantemente segundo o caráter aprovado daqueles que não têm que se envergonhar, seja em palavras como em ações, estão sempre procedendo segundo o Espírito, porque aquele que é luz não tem trevas, porque aquele que diz que é luz, mas há trevas, é mentiroso. O seu pai é o pai da mentira, desde o princípio assassino. Nós fundamentamos na sabedoria antes mesmo das obras mais antigas, aonde através tudo por meio dele se formou. E a ele, aquilo mesmo que ele formou, ele herdou do Pai por conta da submissão do coração. Se fez um, o Pai e o Filho é um,
e nós estamos em unidade com eles. Somos, assim como Deus único e verdadeiro, nós somos um, porque já não somos nós que vivemos, mas Ele vive em nós, do qual reivindicamos a natureza divina da qual Ele nos ensina. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro segundo a natureza divina, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, e segundo o Filho é aquele que revela a verdade da qual aprendemos dele. Ele é a plenitude de Deus. Ninguém nunca viu o Deus invisível a não ser por aquele que revela o Deus invisível. Ele é a imagem e a glória. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele é aquele que enche a glória da casa. Ele é aquele que tamanha honra e glória e os seus feitos poderosos que se operam sobre um novo céu que Ele está preparando, uma expansão e uma nova terra. Porque a sua morada, assim como será a nossa, é celestial no terceiro pavilhão, aonde a terra é o escabelo dos seus pés e Ele está a passear sobre toda a terra. Está trazendo juízo. A palavra diz que do pecado, porque aqueles que perseverarem como pecadores e não terem os seus muitos pecados, uma multidão de pecados e transgressões, se não for apagadas através dele e permanecer sem retroceder, não verão mais, porque estão apartados de Deus, se assim perseverarem. Falamos da segunda morte, porque a primeira é a prova de que todos estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Mas na segunda morte, alguns ressuscitarão para aquilo que ele compartilha, a honra, a glória e a imortalidade. E outros para a vergonha, aqueles que estão apartados, o espírito, o Hades, o espírito dos mortos, apartados de Deus eternamente. E a alma aguarda o tribunal de Cristo, o grande dia, aquele grande dia onde somente o Pai sabe. Sabemos que o Filho está organizando tudo, está endireitando os caminhos, e então o Pai o enviará à sua direita. Atualmente ele está no centro do trono, do qual o Pai é a sua cabeça, e ele é a cabeça da noiva, da qual nos concede a chave, o poder e a autoridade para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Sim, a chave de Davi, ele disse ao vencedor, assim como o Pai me deu, eu darei ao vencedor. E assim nós perseveramos dia após dia, mais que vencedores em Cristo Jesus. Filhinhos, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo e está sendo expulso, os falsos profetas, os anticristo, todos os povos, línguas e nações que rejeitam a mensagem da cruz e amotinam em vão. Porque os seus deuses são impossíveis de os salvar, bem como os justificar. Ninguém pode os conduzir ao alto dos céus, senão aquele que é o pão da vida, que veio do alto, aquele que fez sinais, do qual a palavra diz que se fosse enumerado seria impossível, da qual nós cremos e depositamos nele a confiança. Aquele que passou por morte, sim, esteve morto, mas está vivo, reina e governa, aquele que é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, e está a operar em mais um dia, da qual, agindo ele, ninguém há de se impedir, e assim ele está a operar em mais um dia. Contemplai o seu grande agir, contemplai o grande mover sobre todo o céu, sobre toda a terra, quando a terra se treme diante dele. A palavra diz que o sol e a lua se envergonham diante dele. Ele é aquele que dá ordem aos anjos, ele é aquele que ao passear para
pela terra, há tremores, chuvas de granizos, vendavais, grandes aguaceiros, tempestades, vulcões, tsunamis, ciclone, tudo ele está a operar. O que me resta é apavorar este povo, assim ele nos diz. Ele é aquele que traz o povo no devido temor. E aqueles que com coração embrutecido, que perseverarem segundo as suas vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, ondas teológicas que vai e vem, ele é aquele que os embrutece mais ainda, para que recebam o seu galardão segundo as suas maledicências. Aqueles que tiveram seu nome riscado no livro da vida, porque blasfemaram contra o seu Espírito. Ai daquele que fala contra o Espírito de Cristo. Melhor não seria ter conhecido os santos mandamentos, melhor seria não ter nascido, assim nos diz a palavra do Senhor, porque ele os reprova, ele está a ponto de os vomitar e galardoar segundo as suas próprias maledicências. E ainda haverá um remanescente que tem o seu nome escrito dos filhos de Levi, que serão purificados como assim o crisol para o ouro, o fogo para a prata, ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. A palavra diz: há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para o sensato do que aquele que, segundo a sua insensatez, é dogmático em achar que aquilo que sabe é que é o correto, e por isso é seduzido pelas suas próprias mentes e imaginações, do qual o Senhor galardoa segundo as suas próprias maledicências, porque com entendimento e próprios olhos não se desvia do mal, e está com o pescoço no lamaçal atolado até o pescoço, e o Senhor, o mau cheiro chega às narinas do nosso Senhor e os galardoa. Dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, assim nos diz o Senhor em mais um dia. Eis que trago o galardão a toda ser que respira em mais um dia, assim o Senhor está a operar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.